Meu nome é Karine, eu sou cirurgiã pediátrica aqui de Blumenau, Santa Catarina. Eu sou a responsável pelas ligas dentro da diretoria da cirurgia pediátrica, junto com a Karen, junto com a Helena. E eu gostei bastante, né, da iniciativa desse projeto. É um projeto que eu tenho um apego emocional bem grande. Eu trabalho bastante com os portadores de mielo, com as bexigas neurogênicas. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto, com todas as ligas, ajudando, né, esses pacientes e coletando dados para que a gente tenha uma noção do que acontece no nosso país, seria bem interessante. É, eu acabei não conversando pessoalmente com a Amanda e com a Larissa, mas eu li o projeto e agora vou entender um pouquinho mais o que elas estão pensando junto com vocês. Será que a gente começa, mas ou a gente A- espera um pouquinho mais? Acho que a gente pode começar já, entrou bastante gente. Que Tá, tá. e tá gravado também, a gente pode Uhum, divulgar depois no canal do YouTube lá da CIP, para que as pessoas consigam ver e a gente tentar arrecadar mais alunos, né? Então pode começar a tua introdução. tá bem. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Amanda, sou diretora de extensão da ABLACIP, então, Associação Brasileira de Liga de Cirurgia Pediátrica, e eu vou conversar um pouquinho com vocês antes da aula, da doutora Karine. Então, como vocês já devem saber, a partir de agora está no início, o período de realização do projeto de extensão sobre a mielomeningocele. Esse projeto ele tem como objetivo principal promover conscientização, conhecimento e ações práticas voltadas para esse tema. Eu, junto com toda a diretoria da Blacip, a gente se empenhou bastante em fazer um projeto bem completo para vocês. Então, pegando tanto a parte mais teórica quanto a parte prática. Então, para vocês terem mais conhecimento sobre essa temática, vocês conseguirem aprender junto e também conseguir passar esse conhecimento para a população. Então, fazer o acolhimento de famílias, fazer uma divulgação científica acessível. E pensando mais nessa parte teórica, a gente pediu ajuda da doutora Karine para fazer uma aula temática para vocês hoje. Assim vocês conseguem começar a montar o projeto de vocês já com uma base teórica boa, que tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a aula. E imagino que vocês devem ter se inscrito no projeto, espero. E também deve ter lido o edital. Lá está tudo muito bem explicado sobre todos os detalhes do projeto, o passo a passo. Mas se alguém tiver qualquer dúvida sobre o projeto, pode mandar mensagem para mim, para os meninos da extensão, ou para qualquer um da diretoria que eles repassam as dúvidas. Hoje a gente criou também um grupo para conseguir ter uma melhor comunicação com as ligas inscritas. Então, os diretores da liga já receberam o link. Acho que você já deve ter o acesso também. Então, vocês podem mandar mensagem lá, que a gente vai estar sempre respondendo. E também a gente vai mandar mensagem se vocês tiverem necessidade de fazer uma reunião específica da gente da extensão, junto com as ligas que estão participando. Assim a gente consegue tirar dúvidas específicas, consegue auxiliar melhor no andamento do projeto, nas ideias e qualquer dúvida que vocês tiverem mesmo. Então, agora eu vou deixar vocês com a doutora Karine e espero muito que vocês aproveitem a aula. E é isso. Obrigada. Bom, Amanda, eu não entendi muito quem são os selecionados para participar. Ele tem que ter uma liga filiada Isso, à CIP, é isso? isso mesmo. E pelo que a É, Larissa falou, tem muitas ligas que não são afiliadas, né? E a gente tem que tentar trazê-las para dentro da e, ABLA-CIP, isso? uhum. Tiveram algumas ligas que eles estavam filiados no passado, mas infelizmente não fizeram a filiação esse ano. E para fazer a filiação é mandar a documentação, né? Isso, mandar documentação, mandar mensagem pra gente que a gente auxilia em todo esse processo de filiação. Esse ano nós vamos ter vários congressos, né? Em que tem o congresso de Uro em, no Rio de Janeiro, vai ter o congresso, Larissa, vai ter o congresso de
o da Cipesp, e vai ter o diuro aqui em Florianópolis, diuro geral. E seria sempre bom, né, que mais ligas viessem junto com a gente para participar e para fazer parte desses projetos. Com certeza. Muitos alunos hoje falaram, alunos da faculdade aqui, que eu acabei divulgando e daí eles acabam vendo, a participação individual não, né? Só pelas ligas filiadas, isso. Isso, o cadastro é pela liga. Daí a liga, como um grupo, vai participar e fazer o projeto. Tá. Então vamos lá, eu vou falar, vou ativar o mudo aqui para abrir o. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu ver. A gente tá vendo, mas tá com um pouquinho de eco de novo o áudio. Pois é. Ah, não sei o que eu vou fazer. Peraí, eu acho que eu vou ter que fazer diferente. Acho que agora melhorou, na verdade. Não sei se foi Melhorou? interferência. Melhorou. É porque eu tentei diminuir o volume nesse da CIP, mas diz que eu não posso diminuir como anfitriã. Não, mas tá bom agora. Agora resolveu já. Tá. E vocês estão enxergando em página inteira? Então, né? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu só tirar isso que está bem no meio da minha tela. Aqui em Blumenau e em várias cidades da onde vocês moram, da onde vocês estudam, muito provavelmente os pais acabam se juntando em associações de pais e portadores de mielomeningocele. Então, aqui em Blumenau, a gente tem a associação, a PPM, em Curitiba tem a PPM, em São Paulo tem, então, em várias cidades tem. Uma das primeiras coisas, né, para vocês desenvolverem é procurarem isso. Às vezes, só grupo de pais na internet, de moradores da cidade com a Mielos, vocês já conseguem localizar. Hoje eles se juntam muito em grupos de apoio, e isso é uma forma. Aqui em Blumenau a gente faz vários trabalhos e a gente faz sempre os trabalhos com esses portadores de mielo da PPM. Então, eu preparei para vocês uma noção do que é mielo e qual o papel, né, do cirurgião pediátrico urologista dentro da mielomeningocele. Bom, a mielo, então, o objetivo é compreender o que é a mielo e a sua fisiopatologia, reconhecer as alterações urológicas mais comuns nas crianças com mielo e discutir também o papel do cirurgião pediátrico urologista no cuidado integral e longitudinal dessas crianças. A mielomeningocele é um defeito do fechamento do tubo neural mais comum e o mais grave. É uma malformação congênita, então, caracterizada pela exteriorização da medula espinhal e das meninges por uma falha na fusão da coluna vertebral. A mielomeningocele é a forma mais grave, então, de espinha bífida. E uma das coisas importantes, né, nessa discussão de prevenção, de envolvimento na sociedade, é que o fechamento do tubo neural acontece muito precocemente na vida do embrião. Então, pensar que a mulher descobre que ela está grávida na quinta, na sexta semana de gestação, o tubo neural já fechou. Então, não adianta muito a prevenção tomando ácido fólico depois que já sabe que está grávida. É recomendado, se usa até a 12ª semana, mas o ideal sempre é tomar quando você pensa em engravidar, não depois que você engravidou. Bom,
Então, eu falei que a mielomeningocele é uma das formas mais graves de espinha bífida. Por quê? Porque a gente tem outros tipos de espinha bífida. A gente tem a espinha bífida oculta, que é aquela que só tem uma falha de fusão, às vezes não tem mielo, ela só tem alguma falha de fusão de arco posterior. A lipomielocele é quando tem, em vez das meninges expostas, você tem gordura, gordura no fílum terminal e essa gordura infiltra, às vezes protrui através dessa falha óssea. A gente tem a meningocele, que tem a protusão, mas não tem meninges expostas, é só a dura mater. E a gente tem, então, a mielomeningocele, que tem a exposição das meninges, né, pelo defeito ósseo. Bom, então, os fatores de risco, já dei uma pincelada antes, a deficiência de ácido fólico, a predisposição genética, a diabetes materna e alguns anticonvulsivantes. Uma das coisas, né, que a gente, depois vou mostrar mais para frente, nos trabalhos que você faz, muitas das gestantes, a maioria, por exemplo, já tomou ácido fólico, mas elas não se preparam para a gestação. E tem algumas que se prepararam para a gestação, tomaram ácido fólico e mesmo assim o filho nasce com mielo. E daí por quê? Às vezes uma predisposição genética, às vezes a absorção do ácido fólico, a conversão na forma ativa. Então, tudo isso pode estar influenciando na criança nascer com mielomeningocele. E o que a mielo traz, então, de repercussão clínica? Ela faz déficit motor e sensorial nos membros inferiores, tem hidrocefalia, que pode estar presente em até 80% das crianças, que vai exigir, então, a DVP, a derivação ventrículo-peritoneal. Pode vir associado com malformação Chiari tipo 2, que também é uma malformação neurológica. E, para nós, o que a gente faz dentro da cirurgia pediátrica urológica? A gente cuida da disfunção neurogênica da bexiga e da disfunção neurogênica do intestino, que está presente em mais de 90% dos casos. Tá? Então, aqui é o nosso papel. Então, a mielo, essa malformação na coluna, ainda dentro do útero da mãe, ela pode ser diagnosticada durante a gestação, por isso o pré-natal é muito importante. Até assim, ai, não faz diferença o meio do parto. Gente, para nós faz. É muito diferente você saber a hora que vai nascer, você se programar para uma criança que vai nascer com mielo, com reserva de vaga de UTI, com anestesista ciente, com cirurgião ciente. É melhor do que o parto natural, que você não sabe a hora que vai acontecer, que às vezes não tem vaga. Eu já vi mielo, né, com a bolsinha íntegra, estourar a bolsa da meninge, daí a mãe evacua durante o parto, daí sai com a medula toda contaminada de fezes. É muito complicado. Então, talvez lá fora não faça diferença, mas para nós acaba fazendo diferença, sim, você ter o parto cesárea programado nas crianças com mielo. Como essa criança de mielo ela vai precisar de atenção e cuidados de saúde durante toda a vida, ela é considerada uma doença crônica e essa condição exige acompanhamento contínuo. Quando se tem o diagnóstico da mielo, precisa orientar a equipe de saúde e precisa traçar também, com uma coragem e tranquilidade, um novo caminho para aquela criança e para aquela família. E você vai ter que fazer a família entender as limitações e as possibilidades de cada um daqueles pacientes. E essa trajetória, por isso que essas crianças, a gente tem uma ligação muito importante emocional com cada uma delas. Por exemplo, eu estou em Blumenau, hoje minha filha está com 17 anos, eu vim para cá quando ela tinha 2 meses. Eu ainda converso com meus pacientes de São Paulo. Eu trabalhava no Hospital do Servidor e eu fazia parte de mielo já lá no Servidor, em São Paulo.
Então, eles são meus amigos no Face, eles precisam de relatórios, precisam de relatório para isso, relatório para aquilo, e eu ainda acompanho esses pacientes, porque a gente faz uma ligação emocional com eles e você sabe que eles precisam, e essa ligação acaba sendo para sempre, assim. Então, essa trajetória dessas crianças é de todos os envolvidos, do paciente, das familiares, da equipe de saúde e dos cuidadores. E todos, né, têm que trabalhar unidos, buscando oferecer uma qualidade de vida para aquela criança e estimulando a autonomia para a criança. Uma das coisas importantes, né, para a gente divulgar como projeto nacional, que a criança que nasce nessa condição, ela não é uma doença transmissível ou contagiosa, tá? Principalmente para os colegas de sala de aula. Não existe uma cura, mas com tratamentos específicos a gente consegue diminuir os sintomas e oferecer uma melhor qualidade de vida para as crianças, apoiando sempre o desenvolvimento delas. A criança de mielo, ela precisa ser acompanhada, então, por uma equipe multidisciplinar, de acordo com as necessidades dela. Bom, que temos, né, de mielo? 1,6 crianças por ano nascem nos Estados Unidos. Todos os Estados Unidos. Tá? 1,6 crianças, porque eles acabam fazendo, né, aborto nas crianças, são muito poucos que levam a gestação para frente. Tá? A prevalência no Brasil, né, olha a diferença, 3,17 nos Estados Unidos para cada 10 mil nascidos vivos, e a gente tem no Brasil 2,28 para cada 1.000 nascidos vivos. Tá? Então, mais ou menos aqui na minha cidade tem 300 mil habitantes, a gente tem 3 a 4 casos de mielo por ano. Então, é bastante. A taxa de sobrevida dessas crianças melhorou muito ao longo dos séculos, com a possibilidade da derivação ventrículo-peritoneal, com o início precoce do cateterismo intermitente e o uso de antibiótico para prevenção da infecção urinária. Alguma dúvida até agora? Podem me perguntando. Bom, e o que falar do rim e da bexiga neurogênica? A principal causa de morte e mortalidade a longo prazo é a deteriorização, então, da função renal por essa bexiga neurogênica. As crianças de mielo, elas têm incontinência urinária, retenção urinária, infecção urinária de repetição, refluxo, hidronefrose e, por fim, a insuficiência renal. 12% dos recém-nascidos não apresentam sinal de disfunção ao nascer, mas a disfunção ainda nesses, né, são poucos, ainda vai acontecer, principalmente nos primeiros anos. Por quê? Porque muda a inervação, muda o desenvolvimento. Sem tratamento, 60% a 80% dessas crianças desenvolvem problemas urológicos nos primeiros anos de vida, e menos de 5% dessas crianças todas que nascem de mielo se tornam continentes urinários e fecais. Então, se olhar por esse lado, 95% das crianças de mielo são incontinentes urinárias e fecais e precisam da nossa ajuda. A gente sempre fala que às vezes não tenho mielo, eu tenho só um osso lá que não fechou, uma falha de fusão de arco posterior, né? Que é a forma mais simples de espinha bífida. Mesmo assim, o intestino e a bexiga podem não funcionar. A inervação de bexiga e de intestino, ela é muito refinada, ela precisa de muita coisa, né? Por exemplo, no enchimento vesical, eu preciso um músculo detrusor relaxado e preciso uma contração do esfíncter uretral e preciso uma contração do assoalho pélvico. Quando tem a primeira sensação para urinar, eu consigo segurar até o momento adequado. E daí eu tenho a vontade de fazer xixi, e para ocorrer a micção, eu preciso contrair o detrusor, eu preciso relaxar o esfíncter uretral e relaxar o assoalho pélvico. E daí eu consigo fazer, né, soltar a urina sem fazer força. Porque o grande problema, né, vou falar daqui a pouco, os tipos de bexiga neurogênica e mielo, é que
o detrusor contrai. Às vezes, o detrusor contrai durante a fase de enchimento. Às vezes, quando ele contrai, o esfíncter não abre. A criança não consegue, então, coordenar essa micção. E ele fica, né, perdendo o tempo inteiro. Então, né, a gente precisa de várias conexões, inclusive cerebrais, para ter o controle neurológico e o controle medular, então, da bexiga. Tá? O esfíncter tem que se abrir, a urina tem que sair, eu tenho que soltar a informação e o assoalho pélvico é treino. Então, se você pensar nas mielos, eu gosto de usar esse gráfico, né, para explicar para os alunos que a gente tem 4 tipos de bexiga, basicamente, nas mielos meningocélicos, nas bexigas neurogênicas. A gente tem aquelas bexigas que têm o esfíncter contraído e o detrusor contraído. Nós temos, né, que fica contraindo o tempo inteiro, então um detrusor hiperreflexo com esfíncter hipo, um detrusor hipo com esfíncter hiper, um detrusor hipo com esfíncter hipo. Geralmente, as crianças que têm feito hoje o tratamento intraútero da mielo, elas têm vindo com essa bexiga aqui. Mesma coisa com as mielos mais baixas, mesmo as operadas pós-natais. Então, elas vêm com o esfíncter hiperativo com o detrusor hiperativo. Então, essas crianças aqui são as que têm maior risco para dano renal, porque elas fazem uma bexiga de alta pressão. Essas crianças urinam, então urinar não é sempre, né? Lógico, muitas mães não querem fazer cateterismo intermitente porque meu filho urina, mas ele urina às custas de muita pressão. Então, essas crianças perdem urina por transbordamento. O que temos que fazer? Logo o cateterismo intermitente e logo uma medicação para relaxar o detrusor, que geralmente a gente usa a oxibutinina, que é um anticolinérgico. Se não funciona, a gente pode partir para a toxina botulínica ou para o mirabegron. Se eu não consigo transformar essa bexiga nessa bexiga com medicação e cateterismo intermitente, essa criança de mielo, ela vai logo para ampliação vesical ou abrir a bexiga na pele para evitar o dano renal. Uma das coisas boas é que, conseguindo intervir precocemente, relaxando esse detrusor, ela vai ficar com esfíncter bom, né? Ela vai mudar para esse padrão. O único tratamento que precisa é passar a sonda de 3 em 3 horas e manter a medicação para essa criança ficar continente urinário. E geralmente ela não vai precisar a plástica, então, de colo vesical, porque o esfíncter dela funciona. Bom, o segundo tipo de bexiga é essa que a gente quer, né? Ela tem risco de dano renal, porque ela não urina totalmente, ela não consegue, né, relaxar o esfíncter, ela deixa resíduo. Então, eu vou fazer o cateterismo intermitente, e geralmente o cateterismo intermitente é o único tratamento que essa criança vai precisar para a segurança dos rins. Já as crianças que nascem com o esfíncter ruim, elas sempre vão precisar de, nesse caso, ampliação de bexiga e plástica de colo vesical. E aqui a gente também tem que fazer plástica de colo vesical. E talvez esse detrusor não precise, então, da ampliação, mas eu preciso dar um mecanismo de continência para eles. Então, o nosso objetivo, né, dentro da cirurgia pediátrica, da parte urológica, é cuidar para essas crianças aqui evoluírem sem perda de função renal. Então, o que a gente faz? A gente avalia precocemente e indica o cateterismo intermitente. Usa o anticolinérgico. Aqui eu ainda não sei como funciona a minha bexiga, porque o único exame que me diz o funcionamento é o estudo urodinâmico. Então, lá na maternidade, eu vou já começar com o cateterismo, vou começar com o anticolinérgico, e depois, se uma bexiga for de baixa pressão, ou se o esfíncter é ruim, eu suspendo o cateterismo. E eu vou acompanhando esse paciente com ultrassom, exame laboratorial, ou com estudo urodinâmico, que é o que me diz
o que essa criança vai precisar. Então, a gente, né, como urologista, como cirurgião pediátrico, a gente se insere dentro de uma equipe multiprofissional para cuidar dessas crianças, que entra psicólogo, assistente social, o neurocirurgião, o ortopedista pediátrico, a uro e a nefro, e as fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, tem várias pessoas envolvidas, né, no tratamento dessas crianças. O que esse cuidado, né, urológico faz, né? Ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida, porque as crianças incontinentes, elas têm, né, o controle urinário nessas crianças permite a participação escolar e social, evita infecção e hospitalização, previne o dano renal irreversível e vai preservar a autoestima e a dignidade da criança e da própria família. Né, tem vários alunos meus, né, que acabam ficando bastante envolvidos junto com as mielos, e ontem mesmo a gente estava atendendo uma mãe que ela parou de fazer cateterismo, ela parou de fazer tudo, era uma bexiga de alta pressão, fazia 2 anos que não voltava em consulta, porque ela tem fé que ele vai urinar. Então, a gente vê muito isso, e o nosso papel como médico é conseguir orientar, né, essas famílias que eles precisam de tratamento, né, que por mais que acredite, por mais que tenha fé, até melhorar, ela precisa evitar a lesão renal. Eu gosto muito, né, até trouxe de 2019, esses 2 artigos aqui de tratamento, do manejo dessas crianças, né, com mielo. Então, trouxe aqui a revisão. Eu gosto bastante da conduta e de como eles colocaram isso no cuidado da criança com mielo. Se você intervém precocemente, você consegue preservar os rins em até 90% dos pacientes. Vai ter infecção, tem infecção com cateterismo, mas como a urina está drenada, elas não são graves, o paciente não vai em sepse para UTI. Tá? As complicações do próprio cateterismo, que é um sangramento, um trauma uretral, elas acontecem, mas são bastante raras. E se você fez o tratamento certinho, aquela bexiga vai ficar boa e você consegue 80% de continência na adolescência sem tratamento adicional. Então, é um pecado você ver uma criança de 3, 4 anos que a mãe não está fazendo nada, que ela não está usando remédio, que ela não está fazendo cateterismo, porque ela acredita que um dia ele vai ficar bom. E não é fácil, não é fácil esse papel nosso de conscientização. Tá? Então, a gente precisa fiz aqui um resuminho, né, dos tipos de bexiga, o que a gente precisa fazer, que vocês podem dar uma olhada depois. Então, qual o nosso grande objetivo, né? Que a gente consiga fortalecer essas ONGs de pais e portadores, unidos, então, pela espinha bífida e pela hidrocefalia, e que a gente consiga caminhar junto a um futuro melhor, né, para os nossos portadores. E que a gente consiga promover um ambiente em que todas as pessoas afetadas possam levar a vida delas da melhor maneira possível. E como que a gente pode ajudar, né? Dentro desse trabalho voluntário, desse trabalho social? Que eles tenham facilidade de acesso. A gente, para ter uma ideia, eu fui brigar na prefeitura de Blumenau esses dias porque os pais falaram que para pegar o passe do ônibus, as crianças têm que ir junto com eles, que eles têm direito ao Blue Fácil aqui, ao transporte, né? Então, eu acho que todas as cidades têm. Só que a Blufácil fica no 2º andar da rodoviária aqui em Blumenau e não tem elevador para subir. Como que o cadeirante vai subir? Não tem elevador, não tem como ele subir. E só pega o passe se o portador for junto. Então, eles fazem um negócio de cadeirante no 2º andar sem acesso. Daí tem que ir lá e tem que brigar.
A gente tem muita dificuldade, por exemplo, em transferir essas crianças de um serviço de urologia de criança para um urologista de adulto. A gente faz o cuidado da bexiga, a gente faz microfanop, a gente amplia a bexiga, a gente faz plástica de colo. Chega no adulto, o adulto não sabe o que fazer com essas crianças, porque a gente não tem uma urologia de transição, um profissional que continue na vida adulta. Os pacientes que envelhecem com mielo, porque quando eles são crianças, adolescentes, eles têm o pai, eles têm a mãe. E daí, o que fazer quando eles envelhecerem? Porque antes eles morriam rápido de infecção urinária. E agora que a gente está aumentando a sobrevida, o que vai ser deles? Outra coisa que a gente precisa batalhar é a moradia para quem vive com mielo. A gente sabe aqui em Blumenau, até esse é um dos papéis da ONG daqui, que, por exemplo, eles vão na casa, eles desmontam a casa e montam para ter acessibilidade. Porque muitas dessas crianças, por exemplo, a cadeira de rodas não anda pela casa. Então, os pais chegam em casa, pegam a criança, põem numa cama e lá a criança fica trancada no quarto um dia inteiro. Então, batalhar, né, a nível de sociedade para que alguém faça alguma coisa por essas crianças. O acesso à fralda, a continência nas escolas, que os pais possam ir passar sonda, que tenha ou uma enfermeira dentro da escola que ajude essa criança, um professor auxiliar para transportar a criança, o emprego, né, para eles depois na adolescência e na vida adulta. Isso é tão importante porque as crianças que têm mielo, elas conseguem, muitas famílias aqui no Brasil vivem da bolsa que a criança com mielo ganha. Então, se eles forem trabalhar, eles perdem a bolsa de um salário mínimo. Então, muitas famílias obrigam que aquela criança, que aquele adulto não vá trabalhar, porque dependem totalmente, todo mundo desse salário, sendo que eles são neurologicamente normais, que eles podem batalhar para serem o que eles quiserem, né? Então, as próprias famílias limitam eles dentro da condição da mielomeningocele. A implicação para os cuidadores que vivem, que convivem com a mielomeningocele, né? Essas mães que, por exemplo, a criança não consegue sair da cadeira, pesa 60 quilos, a mãe levanta a criança e coloca numa maca para a gente examinar. Da onde elas tiram essas forças, sinceramente, é difícil de entender. Né? E a conscientização, então, do ácido fólico, que é muito importante. E como, então, a gente pode ajudar? Então, fazer as sessões de educação e informação na comunidade, preparar, né, vocês para que, não só vocês da medicina, mas assistência social, enfermagem, ensino, fisioterapeutas, nutricionistas e vocês médicos, né, dar condição, ensinar, entender como funciona, conscientizar e preparar as escolas e os prestadores de cuidados da saúde e os profissionais, e fornecer informação sobre o impacto das condições para as partes interessadas relevantes, por exemplo, os departamentos governamentais, podendo melhorar significativamente os serviços e a acessibilidade a esses serviços para pessoas que vivem com mielomeningocele. Uma das coisas que a gente não sabe, né, que a gente tem muita força, e a gente precisa achar as pessoas certas. E às vezes é coisa muito pequena. Tinha um paciente, um paciente chamado David, e que ele veio no retorno da consulta e ele falou, tinha 12 anos, ele anda de andador, ele consegue, então, com o andador andar, e ele veio falando para mim que a diretora não deixa ele ir para a escola no dia que a professora auxiliar não vai. Só que a professora auxiliar vai 15 dias e pega atestado de 15 dias. 15 dias e pega atestado de 15, isso meses. E nesses 15 dias ele não pode frequentar a escola. Você acha que ele vai conseguir acompanhar? Não vai. Daí tá. E daí eu tenho, né, descobri aqui em Blumenau um vereador que ajuda muito todas essas questões de saúde, não dá outra. Eu ligo para ele e falo, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele cobra da diretora da escola e no outro dia a professora foi substituída por cobrança do vereador. Então, isso, né, também vocês podem encontrar alguém, e geralmente esses vereadores sempre querem ajudar, porque isso acaba
os bons, né? E a maioria vai falar, ai, tá bom, vou dar um jeito, não dá nada. Mas vocês têm que descobrir aí na cidade de vocês alguém que realmente faz as coisas, porque daí a gente acessa e consegue as respostas e ajuda rapidinho para esses pacientes. Então, o apoio educacional e conscientização para as escolas e faculdades é fundamental para o futuro desses portadores. Isso dá aos provedores da educação a oportunidade de melhorar a necessidade educacional dessas crianças e proporcionar sempre um ambiente adaptado aos portadores de deficiência. Tem muita escola que não faz nem questão. Tudo bem até aí? Amanda? Tá. Eu trouxe, ao menos, eu acho que o nosso grande objetivo é que a gente junte esses dados e que a gente publique coisas juntos, né? Então, eu trouxe alguns exemplos do que a gente já fez aqui em Blumenau com a Associação de Pais e Portadores de Mielo, de trabalho científico, que vocês podem usar como exemplo também para fazer o de vocês, que vocês podem a gente pode mandar os projetos para quem quiser aplicar esse projeto também nas suas faculdades, né? A gente tem todos esses projetos bem descritos, todos já foram apresentados, já foram publicados, e são trabalhos simples, né? Que dá para fazer com essas crianças. Então, um deles, né, a gente fez o perfil clínico epidemiológico das crianças e adolescentes que vivem e também dos que convivem com a espinha bífida. Então, a gente fez um olhar para os cuidadores também, tá? O que a gente sentiu é que, apesar do peso ser grande, de muitas mães deixarem o trabalho, perderem um marido, né? Porque o pai acaba deixando elas sozinhas com a criança, elas reclamam muito pouco na hora de colocar no papel e fazer. Mas seria legal a gente conseguir fazer um estudo mais amplo desses portadores, né? Então, a maioria das crianças de raça branca, a maioria não planejou a gravidez em que nasceu o filho com espinha bífida, e o ácido fólico, então, entra como fator de risco mais importante. As complicações associadas à bexiga neurogênica, a hidrocefalia, o pé torto congênito. A maioria das crianças, então, faz o uso do cateterismo vesical intermitente e eles necessitam de assistência para locomoção e funcionalidade. E dentro do olhar para os cuidadores, o que mais pesa é a sobrecarga financeira. E lendo direitinho, depois é que as mães precisam largar o trabalho e o pai fica como único provedor, fora que essas crianças também requerem muita medicação, sonda, fralda, transporte especial, cadeira de roda especial, órtese. Então, tudo isso contribui muito para a questão mais importante, a falta de condição financeira. Bom, outra coisa, outros trabalhos que a gente fez é avaliar as complicações não, como é que está o estado funcional renal em crianças que foram submetidas à cirurgia intraútero, comparando com as cirurgias pós-natais, tá? Então, o que a gente avaliou, então, foi o ultrassom, urodinâmica, a gente viu que a maioria das cirurgias intraútero é sexo masculino, no grupo de cirurgia pós-natal, equilíbrio entre os sexos, e esse aqui é uma das grandes coisas que a gente poderia ver em multicentro, a idade gestacional que essas crianças que fazem cirurgia intraútero estão nascendo. Olha aqui, 85,71% prematuros, e eles estão tendo muita sequela da prematuridade. Então, e é muito caro, né, a cirurgia aqui, os neuros estão cobrando cerca de 100 mil, então muito do que a ONG poderia dispor para tratamento deles, fisioterapia, eles têm usado para pagar essas cirurgias intrauterinas, então me deixa meio
meio indignada, porque eles estão tendo muita sequela da prematuridade, que talvez não valha a pena. Então, tudo isso seria muito interessante a gente dar uma olhadinha. Outro que acabou não saindo, a gente fez uma análise do prognóstico motor na correção cirúrgica, comparando também a intrauterina com a pós-natal. Tá? Então, a gente avaliou o prognóstico motor dessas crianças. Então, eu tenho todos esses projetos, a gente pode sim juntar os nossos números para publicação. Um outro aluno fez avaliação da qualidade de vida nas crianças de mielo que foram submetidas à cirurgia do Mitrofanoff. Então, também dá para ser avaliada a qualidade de vida, pode ser avaliada a qualidade de vida em quem faz cateterismo intermitente uretral, quem faz pelo Mitrofanoff, tem vários caminhos, né? Tem vários questionários habilitados que a gente pode usar para aplicar nesses pacientes e daí tirar alguns trabalhos. A gente fez também um trabalho de indução de mielomeningocele em rato, a gente comparou vários modelos animais de literatura e a gente desenvolveu eles, então isso é possível fazer também. Não são trabalhos difíceis, né? A gente usou o ácido retinóico, o ácido valproico, em doses diferentes, em dias diferentes da gravidez das ratinhas, e os ratos nasceram com mielo. Então, dá para testar, dá para usar esses modelos animais descritos em literatura com os ratos criados no laboratório da faculdade de vocês. E estabelecer o modelo para ser usado lá e, depois disso, fazer outros trabalhos. Outro trabalho que a gente fez foi avaliar a resolução do refluxo só com a ampliação de bexigas, sem fazer o reimplante ureteral nas crianças de mielo submetidas à ampliação de bexiga. Tá? Então, tem vários caminhos, vários trabalhos que vocês podem pensar e a gente pode desenvolver juntos dentro do tema da espinha bífida, da mielomeningocele. E já que vocês vão pensar em projeto, né? Eu dou várias aulas disso, eu gosto bastante, então, desse tema, que tem a Sociedade Irlandesa de Hidrocefalia de Espinha Bífida, e eles têm uma cartilha de recomendação aos pais, e eu acho que isso serve para a nossa vida e para a vida de quem a gente vai cuidar, que a gente precisa falar, que é para eles viverem um dia de cada vez e vivam positivamente. Que o pai não tem controle sobre o futuro, mas você tem controle sobre o dia de hoje. Que é para eles nunca subestimarem o potencial da criança portadora. Que tem que permitir, incentivar e esperar que ele desenvolva o melhor de suas habilidades. Descubra e permita que pessoas dêem exemplos positivos. Pais e outros profissionais podem compartilhar, né, com o pai da criança de mielo as experiências dele, conselho e apoio. Por isso que as associações são muito positivas nesse caso. Forneça e esteja envolvido com os ambientes próprios para a educação e aprendizado do seu filho desde a infância. Tenha em mente os sentimentos e as necessidades do seu marido ou da sua mulher e de seus outros filhos. Lembre-se que essa criança não tem mais do seu amor só porque ela ocupa mais do seu tempo. E isso é tão importante, porque geralmente essas mães ficam sozinhas com a criança com deficiência. Elas acabam perdendo o marido, e geralmente é porque elas entram numa neura de tentar dar tanto do melhor para aquela criança, que elas esquecem delas, do marido e dos outros filhos. Responda apenas perante a sua consciência. Tá? Daí você vai ser capaz de responder ao seu filho. Você não precisa justificar suas ações para os amigos ou para a sociedade. Seja honesto com seus sentimentos. Você não pode ser uma super mãe ou um super pai 24 horas por dia. Permita-se ter ciúme, raiva, piedade, frustração e depressão em pequenas quantidades sempre que necessário.
Seja gentil com você mesmo, não se concentre o tempo todo no que precisa ser feito. Lembre-se de olhar para o que você conseguiu fazer. Aí aqui tem pare e cheire as rosas. Tire proveito do fato que você ganhou uma oportunidade especial de apreciar os pequenos milagres da vida que talvez outros nem percebam. Mantenha e utilize o senso de humor. Morrer de rir pode evitar que você morra de estresse. E a gente conhece cada mãe, né? A gente conhece cada criança, né? A Júlia, a Milena, o Jefferson. É, aqui a assistente social, a Liliane, da nossa associação, o Fernando, a, aqui a mãe do Jefferson, aqui o Eduardo. Então, a gente conhece cada uma das mães e cada uma das crianças e elas vêm com a gente desde bebezinho até depois, quando já aqui a Renata e o Fernando são dois portadores de mielo, os dois são casados, tá? Eles casaram, então estão sempre passando desde criança até que eles vivem a vida e talvez quando eles tiverem filho, eles venham atrás de você também. Certo, gente? Vou abrir minha. Desligar aqui. Alguma dúvida? Cadê vocês? Alguma dúvida, Amanda? Larissa, querem falar alguma coisa? Deixa eu aparecer aqui. Olá, boa noite, pessoal. Obrigada, doutora, pela aula. Foi excelente, contribuiu muito para o nosso projeto. E agradecer também a presença dos ligantes que estão participando. São sempre bem-vindos aqui na nossa associação, na Blacip. E tudo que precisar, pode procurar a gente, que a gente dá uma forcinha, uma ajuda para vocês. Aproveita o projeto para fazer pesquisas científicas, coletar bastante dados, igual a doutora falou. A gente também está com o nosso projeto da CIP em pauta, com inscrições abertas, que vocês podem estar participando. E a nossa participação no Congresso Paulista da CIP também, vamos ter atividade acadêmica nos 3 dias. Obrigada, doutora. Alguém mais, Amanda? Peraí, vamos ver o chat. Foi ótima a aula, doutora. Muito obrigada. Ah, eu tenho um apelo emocional. O que a Jaqueline perguntou? A cirurgia entra. Ah, cá. Ela perguntou da cirurgia intrauterina, se faz aberta. Agora deu eco de novo. Peraí. Deu. E tanto fazem aberta, fazem por fetoscopia, mas o que a gente percebe aqui, que eu moro num centro menor, é que as crianças nascem prematuras e a nossa taxa de complicação da prematuridade é muito maior, por exemplo, do que em São Paulo. Então, as crianças acabam fazendo mais complicações neurológicas fazendo a cirurgia intrauterina, eu tenho, deixa eu ver, dá para contar nos dedos, o Diego, o Otávio, eu tenho uns 6 pacientes que fizeram intrauterina que estão com sequela neurológica grave, com traqueostomia, com gastrostomia, então me pega um pouco essa parte. Não que eu não seja a favor, eu só fico preocupada da curva de aprendizado e dos cuidados de UTI não serem o melhor para aquele paciente, para aquela localização, e que justifique a sequela neurológica mais pior do que a própria mielo.
né? Então, fico um pouco preocupada com isso, mas eu também não consegui levantar. A gente tentou agora nos últimos trabalhos com a Priscila. A única coisa ruim é que quando você vai fazer prognóstico motor, se ele tem sequela neurológica central, essa criança é excluída do grupo. E daí a gente não conseguiu mostrar nada. A gente só consegue mostrar que a taxa de prematuridade é muito alta e que algumas crianças têm sequela neurológica central por conta da prematuridade. Então, precisaria levantar em maior número para a gente ter realmente essa noção do que está acontecendo. Certo? Eu vou pedir para a publicitária da Sociedade Brasileira, então, deixar essa aula gravada no YouTube da CIP e vocês vão incentivando mais. Quanto mais alunos a gente conseguir, melhor a gente desenvolve, então, o projeto. Certinho? Alguma coisa mais? Um abraço, então. Boa noite.